O dia 22 de outubro de 1844 passou a ser visto como um dia muito especial. De acordo com as profecias da Bíblia, quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. E se o dia da expiação lá em Israel acontecia no 10º dia do 7º mês, precisavam agora saber em que dia do ano 1844 cairia o dia da expiação, porque nesse dia, de acordo com a Bíblia, Jesus começaria então seu ministério no santuário celestial. Guilherme Miller, um fazendeiro membro da Igreja Batista, estava entre aqueles que voltaram-se para o estudo da Bíblia no final do século XVIII e início do século XIX. E Miller, por anos, dedicou-se ao estudo do livro de Daniel. E ele chegou à seguinte conclusão: o dia 22 de outubro de 1844 é o dia da purificação do santuário. Isso quer dizer que Jesus volta à Terra. Guilherme Miller deu origem ao que nós chamamos de movimento millerita. E aqui nos Estados Unidos, milhares de pessoas passaram a esperar que Jesus voltasse nesse dia. Mas o dia 22 de outubro chegou e Jesus não voltou. Foi grande o desapontamento. O que havia acontecido? Nós estamos aqui em Port Gibson, ao lado do graneleiro de Hiram Edson. E esta figura retrata muito bem o momento em que Hiram Edson, um dos milleritas, teve uma visão do santuário celestial. Esta visão aconteceu aqui, nesse local, no dia imediato ao desapontamento, ou seja, 23 de outubro de 1844. Hiram Edson viu Jesus passando do santo para o santíssimo no santuário celestial. Aí eles entenderam, depois de um profundo estudo da Bíblia, de que a profecia de Daniel 8,14 não apontava para a volta de Jesus, mas para o início de um novo ministério de Cristo no santuário celestial. Agora ele atuaria não apenas como sacerdote, mas também como sumo sacerdote. Ou seja, o juízo começaria. E ao findar desse juízo é que Jesus voltaria à Terra. No dia 22 de outubro de 1844, nós tínhamos dois grupos. Os adventistas, na expectativa do aparecimento de Jesus nas nuvens dos céus, enquanto inúmeros outros ficaram à espera, na dúvida, temendo que os milleritas pudessem estar com a razão. Mas o dia veio, passou, animando assim os escarnecedores e hesitantes, mas deixando os milleritas em total confusão e desânimo. Impossível apresentar um quadro completamente exato dos decepcionados milleritas lá em 1844. Mas é provável que a maioria ou abandonou a fé no advento ou então voltou para as suas igrejas que anteriormente frequentavam. Se não, mergulharam na descrença secular. O fato de Cristo não ter retornado no dia 22 de outubro de 1844 fragmentou o movimento millerita em muitas ramificações. Muitos abandonaram sua esperança na breve volta de Jesus e retornaram então para suas igrejas de origem ou se uniram a outras igrejas. Alguns continuaram apontando uma data para a possível volta de Jesus ainda. E outros continuaram mantendo sua fé na segunda vinda de Jesus, mas agora sem entender bem o que havia acontecido no dia 22 de outubro. Aqueles que continuaram mantendo a fé na segunda vinda de Cristo, eles acabaram se polarizando finalmente ao redor de duas interpretações em relação à experiência que eles haviam passado no dia 22 de outubro. Os da porta aberta e os da porta fechada. Essas expressões, porta aberta e porta fechada,
surgem com base do ensino de Jesus na parábola das 10 virgens. Quando o noivo chegou, as virgens prudentes que possuíam azeite entraram para a festa, enquanto as virgens nécias que não possuíam azeite saíram para comprar. Mas enquanto saíram, o noivo chegou, fechou-se a porta. Ou seja, não havia para elas mais oportunidade de salvação. Os adventistas da porta aberta continuaram relacionando a purificação do santuário de Daniel 8,14 à segunda vinda de Jesus e viam o desapontamento do dia 22 de outubro de 1844 como resultado de um erro cronológico de escolher uma data demasiadamente antecipada para o fim dos 2.300 dias proféticos de Daniel. Por outro lado, os adventistas da porta fechada consideravam o dia 22 de outubro como a data correta para o fim dos 2.300 dias de Daniel. Um grupo desses crentes da porta fechada acreditavam que no dia 22 de outubro ocorreu uma mudança no ministério de Cristo lá no santuário celestial. Como foi essa mudança? Eles entendiam essa mudança como sendo a passagem de Cristo do lugar santo do santuário para o lugar santíssimo. De acordo com textos da Bíblia como Hebreus 8, 1 e 2, Apocalipse 11, 19. Ou seja, a partir do dia 22 de outubro, Jesus não seria apenas mais um advogado, mas começaria um juízo investigativo no céu, ao findar do qual ele voltaria à terra. Isso foi o cumprimento do papel antítipo do dia da expiação no santuário terrestre. E foi desta ramificação dos adventistas da porta fechada que veio o movimento adventista sabatista e depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O texto de Apocalipse 10, verso 11, que diz: "É necessário que ainda profetizes", trouxe para a Igreja Adventista a convicção de que eles eram um movimento profético, o último movimento profético antes da volta do Senhor Jesus.